Graça e paz. O Sistema Adna Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos, estaremos começando mais uma de nossas programações online, Culto da Palavra. Aprimore o seu conhecimento por meio do ensino da Palavra de Deus, pois é ela que nos molda para que alcancemos uma vida melhor com Cristo. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, é uma alegria muito grande nós podermos mais uma vez estar na casa do Senhor para bendizer o seu santo nome e aprender, todos nós aqui, que Ele venha falar conosco poderosamente nesta noite. Eu quero saudar também a você que está online conosco, e que o local onde você está se transforme num santuário de adoração, que você pode adorar o Senhor na beleza da sua santidade e aprender dele nesta noite. Todos nós estamos realmente com um único propósito, uma única finalidade, que é magnificar o nome do Senhor e estarmos com os nossos corações abertos para que Ele fale conosco. Você que está em casa, que Deus continue lhe abençoando. Apesar de nós não conhecermos as suas necessidades, mas creia no Deus que você está a partir de agora adorando, e Ele é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que nós queremos, necessitamos e até pensamos. Ele sempre está a nos surpreender. Que Deus abençoe a todos. E vamos iniciar o nosso louvor. Eu convido o pastor Mário Márcio para estar junto com o nosso maestro, trazendo a igreja e você que está em casa a estarmos adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hino de número 26, meus irmãos. A formosa Jerusalém. Glória a Deus.
Gozo cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É glória a Deus mesmo. O pastor Joventino oferece o culto e ações de graças pelo aniversário da sua esposa, irmã Maria, que é hoje. Parabéns, irmã Maria. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando, porque Ele já tem abençoado, né? Ele continue abençoando nessa data incrível. A diaconisa Elisa, ela oferece o culto e ações de graças por uma bênção recebida. Amém. Louvado seja Deus. E o Elifas, ele oferece o culto e ações de graças pelo aniversário da sua mãe, que é a irmã Maria, que é hoje, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos ficar 2 minutinhos em pé para lermos um texto da palavra de Deus. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E vamos ler os versículos 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, e os versículos 18 e 19, que nos diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Louvado seja Deus. Alguém deseja oração?
Você que está em casa, nós vamos também te apresentar nesse momento em oração. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar na tua casa. E aqui estamos, Senhor, para bendizer, enaltecer teu santo nome. E nesse instante apresentando a tua filha, irmã Maria, que está aniversariando, que o Senhor continue abençoando-a grandemente, dando saúde, Senhor, e que ela continue sendo um exemplo na fé. Também os teus filhos que aqui se encontram ergueram as mãos, Pai, e nós não sabemos quais são as necessidades deles, nem tampouco aqueles que estão online conosco. Nós não sabemos o teor de suas necessidades. Queremos também apresentar a irmã Eliane, Senhor, que o Senhor esteja abençoando-a grandemente e sarando, Senhor, esse problema que ela está no seu pé. Ó Deus, enfim, Tu venhas exercer o Teu senhorio em nossas vidas, realizando o milagre que cada um de nós espera e crê verdadeiramente no Teu poder, e que és um Deus de milagre, um Deus que realmente tens de fato todo o poder, e és onisciente, onipresente, e Tu podes atuar, Senhor, em qualquer situação. Agora, Pai, mais uma vez te pedimos que Tu esteja transformando os nossos corações em uma terra fértil, para que verdadeiramente possamos estar, Senhor, de forma grandiosa, recebendo a poderosa semente que é a Tua palavra, e que ela venha germinar, que ela venha dar frutos, e que esses frutos permaneçam e sejam dignos de arrependimento. Senhor, que a Tua bênção seja real, que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas, e que Teu Espírito Santo venha realmente trabalhar fortemente. Senhor, capacite-nos para também sermos semeadores. Pai, é no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Assentai-vos. Nós fazemos planos, nós fazemos até, como se diz, planejamento para estarmos ministrando, estudos, etc. Mas nós temos que obedecer aquilo que o Espírito Santo nos coloca, amém? Então nós estávamos retornando à nossa série, mas Deus falou grandemente no meu coração, porque nós estamos vivendo momentos em que precisamos urgentemente de ter uma palavra que nos leve, que nos conduza a nos aproximarmos mais dEle. E nós vemos nos 2 versículos que lemos, que Paulo, ele está falando com um jovem. E ele está trazendo a esse jovem uma palavra, e que essa palavra realmente venha informar e também dar ao próprio jovem Timóteo a verdadeira essência do Evangelho. Porque, na verdade, queridos, uma das formas de nós nos achegarmos a Deus e conhecermos é conhecermos também a essência do Evangelho. Nós precisamos, como renascido, ou seja, nascemos de novo, nós precisamos tocar as pessoas. Nós estamos vivendo em momentos em que nós precisamos tocar as pessoas, mas o nosso toque não pode ser pessoal. O nosso toque tem que ser de tal forma que essas pessoas possam exalar o bom perfume de Cristo. É o momento de nós, como cristãos, como estamos vivendo numa situação tão difícil, mas a necessidade é de nós estarmos chegando junto das pessoas e que eles possam sentir, exalar o bom perfume de Cristo. E Paulo, ele está falando aqui a Timóteo, e nós verificamos que no contexto em que nós lemos aqui, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala uma coisa muito importante a Timóteo. Paulo, no versículo, voltando agora ao versículo 15,
e 16, Paulo se declara como o principal pecador. Olha, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a essência, dos quais eu sou o principal. Nós falamos na ceia que uma das coisas que nós devemos é nunca achar que somos dignos, mas pelo contrário, nós entendermos que realmente somos indignos. E a nossa vitória está em sempre reconhecer a nossa indignidade, porque toda dignidade que, se porventura temos, não é nossa, vem do Senhor Jesus. Porque todos nós somos indignos. E se alguém nos vê com o bom perfume de Cristo, esse perfume não é nosso, eu já falei, o bom perfume de Cristo. Então, se alguém vê algo em nossas vidas que ache relevância, isso não é nosso, porque de nós nada temos, mas do Senhor, é do Senhor. Amém? Então, há necessidade de nós termos essa convicção de que não somos nós. E é por isso que temos que ter muito cuidado com os elogios, porque muitas vezes somos elogiados e até passa pela cabeça de que nós somos realmente responsáveis por sermos dignos, por Deus nos usar, e que é algo que nós merecemos. Não. Todo perfume, tudo aquilo que venha a ser notado em nós, queridos, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E é isso que Paulo... E agora Paulo faz um negócio. Nós vimos aqui o 15 ao 16. Olha o que Paulo diz aqui. Mas, porém, todavia, por esta mesma razão, ou seja, de eu ser o principal, e ele veio salvar os pecadores, mesmo eu sendo o principal, eu fui salvo por ele. Me foi concedida misericórdia. Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E realmente, ele era o principal. Quando Paulo chegava, os cristãos meio que eram arredio, mas todos os gentios diziam: não, mas que mudança tem nesse rapaz? Ele falava assim, agora mudou. E aí ele fala de como esse genuíno evangelho pode alcançá-lo. Então o apóstolo Paulo, vocês percebem que nas cartas dele, ele não fala muita filosofia. E eu repito aqui, eu venho repetindo muito. A única vez que Paulo usou de filosofia foi no Areópago. E o resultado não foi muito bom. E aí depois daquela pregação dele mostrando o seu conhecimento filosófico, e o pastor João Pereira, inclusive, ele escreveu um livro, fez um tratado de filosofia em cima de uma frase que Paulo fala ali aos filósofos, porque nele existimos e nos movemos. Ele escreveu um livro nesse tratado filosófico, para você ter ideia o quanto Paulo ele era inteligente. Só que o resultado não foi bom. Aí ele chega agora para pregar e diz: olha, a partir de agora eu não vou mais pregar a vocês através de conhecimento humano, mas toda a minha pregação será debaixo do poder de Deus. Pode ser loucura, mas é essa loucura que eu vou falar para vocês, que eu tenho que falar para vocês. E ele está aqui falando para o seu filho Timóteo. Agora, ele fala no genuíno evangelho, mas vamos relembrar o que é o evangelho. 1 Coríntios,
capítulo 15, a partir do versículo 1, aqui está falando o que é o Evangelho. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. Veja bem, queridos, primeira coisa, tem muita gente que era religioso, aceita Jesus, mas continua querendo a religião. Mas o Evangelho não é religião. Porque religião é aquilo que eu faço para me religar a Deus. Através da religião. Agora o Evangelho é Deus, é Jesus Cristo que nos leva a Deus. Essa é a diferença do Evangelho de Jesus e da religião. A religião é meu esforço que eu faço na pressuposição de que, fazendo assim, eu chego a Deus. E religião não salva. Nós falamos, acho que foi domingo aqui, sobre o religioso fariseu e o odiado publicano. E quem foi aceito por Deus? O religioso ou o pecador? Que se achava, reconheceu o pecador. O pecador, porque reconheceu que era pecador. E o religioso, ele já achava que todos os seus esforços, todas as suas orações, todos o seu jejum, já era suficiente para estar com Deus. Mas não é assim. Há diferença, existe a religião, existe o Evangelho. O Evangelho é aquele que nos conduz a Deus, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É exatamente isso. Não é a religião, é o Evangelho de Jesus Cristo que nos leva a Deus. Amém? Então o que é o Evangelho? Vamos continuar. E Paulo, mas pastor, vai me lembrar? Sim, a Bíblia diz, aqui o que Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. 2. Porque esse Evangelho, porque ele também sois salvos. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está a essência do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo morre no nosso lugar e nos incluiu na sua morte. Mas ele não continuou morto, ele ressuscitou. E o Evangelho, a essência do Evangelho é essa, é de que você, ao nos incluirmos, você que está em casa, ao nos incluirmos nessa morte, pagamos todo o preço, porque a sentença é essa: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu e nos incluiu na sua morte. Mas ele ressuscitou. Ao ele ressuscitou, se nós estivermos incluídos nessa morte, estamos de fato incluídos na sua ressurreição. E essa é a essência do Evangelho. Só existe uma forma de nós pagarmos o preço do pecado. A sentença foi dada e Deus não revogou. A alma que pecar tem que morrer. E o Evangelho é o único, Jabes, que nos inclui na morte. Mas ele é tão completo que não nos deixa na morte, mas nos traz a uma nova vida. E essa nova vida em Cristo é quem realmente
resolve toda a situação, porque só existe possibilidade de nós nos achegarmos a Deus, é cumprindo a sentença, e agora, com a vida de Cristo, nós apresentamos a Ele. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é um Deus de vida. Mas nós não podemos nos relacionar com Deus com a vida de pecado, porque o pecado faz inimizade, separação entre nós e Deus. Não tem como haver, não dá liga, não dá comunhão, pecado e a santidade de Deus. Por isso que o pecado tem que ser extirpado da nossa vida. Isso só é possível cumprindo o decreto que Deus disse: a alma que pecar, essa tem que morrer. E nós fomos incluídos nessa morte. Então a nossa vida, ela foi extraída da morte, que Jesus, ao morrer, Ele ressuscita e extrai uma nova vida para nós. Essa é a essência do Evangelho. Agora, quando nós tomamos consciência, cremos verdadeiramente que podemos possuir esta vida, que não é nossa, é a vida de Cristo, queridos, isso descortina tudo. Por isso que Paulo diz assim, se for para morrer, para vir, para mim é a mesma coisa, está tudo bem. O importante é que eu tenho a vida de Cristo. A essência do Evangelho é que realmente tira-nos o medo da morte. Mas vamos prosseguir. O verdadeiro Evangelho, queridos, ele é puro, mas também ele é simples. Vocês viram o que eu falei? Incluir na morte de Jesus e na sua ressurreição. É uma coisa aparentemente simples, mas é absurda se o Espírito Santo não trabalhar, não convencer a mim e a você. Porque se fosse fácil, o mundo inteiro se salvava. Porque esse é o maior absurdo. Como todos podem se incluir numa pessoa? A humanidade inteira. Primeiro vai dizer, peraí. Um homem na cruz pode incluir todos, mas na verdade, aquele homem na cruz, Paulo disse que ele era Cristo. O corpo era humano, mas na cruz estava o Cristo de Deus. E ele podia fazer isso. Deus pode incluir todos nele mesmo. E para você aceitar isso, tem que ter um ingrediente. E sabe qual é o ingrediente? Fé. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Crê o quê? Nesse Evangelho, nessa loucura. Agora, aquele que não crê, já está condenado. Esse é o Evangelho, ele é simples, puro, mas nos salva. A religiosidade é meu esforço. E o meu esforço eu não vou chegar a Deus, porque Jesus foi categórico. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único caminho, eu sou a verdade absoluta, então o que eu falo, você tem que crer porque é a verdade, e eu sou a vida. E ninguém chega morto diante de Deus. Você morre, mas chega diante de Deus vivo, através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Como é que o morto vai se comunicar com Deus? Sabe por que eu e você falamos com Deus? Porque nós estamos vivos. Amém? E Cristo Jesus é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo também, isso que eu falei, está registrado. E vocês sabem que eu gosto muito, porque eu já li aqui centenas de vezes.
Porque você entendendo isso, aceitando isso e crendo nisso, meu Deus, nossos problemas estão resolvidos. Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, você sabe que é meu, favorito. Vamos ler só o versículo 5 a 8. Romanos 6, 5 a 8. Porque, exatamente o que eu falei para vocês está escrito. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 7. Sabendo isso, 6 aliás, sabendo isso, eu tenho que saber, veja bem, tem que saber, meu querido, tem que saber isso, você não pode esquecer, eu não posso esquecer, ninguém pode esquecer para ser salvo disso aí, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tudo que eu falei anterior para você está aqui, é Bíblia. Eu não inventei nada da história que eu contei para vocês. E Paulo diz que tudo tem que ser segundo as Escrituras, lembra? Segundo as Escrituras. E está aí a Escritura, nos explicando. Queridos, agora, eu falei que só o Espírito Santo vai fazer com que nós entendemos essa coisa maravilhosa. E eu quero dizer uma coisa extraordinária. Se você está aqui hoje e crê, não se desanime, não tem por que estar desanimado com coisa alguma. Sabe por quê? Porque se você crê nessa verdade, isso não veio de você, não veio do pastor Edivaldo, não vem de ninguém, não veio de igreja. Foi o Espírito Santo que fez você crer nessa verdade. E se o Espírito Santo trabalhou na sua vida para que você entendesse essa verdade e possa viver nessa verdade, você é privilegiado. Por isso que tem um corinho que diz: não pode ser triste um coração que ama a Deus. Agora, esse amor a Deus, Mário, não é humano. Para nós amarmos a Deus, não pode ser um sentimento humano. Amar a Deus tem que ser com a mesma essência dele, que é o amor ágape. Queridos, se o Senhor colocou esse amor na minha e na sua vida, nós não podemos ser tristes, mesmo que a situação seja adversa. Por quê? Estamos no deserto. Mas eu estava falando hoje com o Epitácio. Estamos no deserto, mas ele está... Os riozinhos estão aparecendo. Sabe por que nós estamos sobrevivendo? Porque tem água aí, chegando. E tirar a água de onde não tem, só Deus. Só Deus. Então, meus queridos, vocês estão entendendo? Nós precisamos entender, por isso que Paulo está dizendo, eu preciso lembrar isso a vocês. Timóteo, eu estou lembrando. E ele fala à igreja a Coríntios, estou lembrando. Igreja, eu já passei aqui pregando, vocês esqueceram disso? Vocês não podem esquecer. Se vocês esquecerem, a fé de vocês é vã. A obra transformadora e renovadora do Espírito dá início
a vida é o início da vida da pessoa de Cristo em nós. E isso também é verdadeiro a respeito da vida da comunidade nossa. Porque se todos nós temos a vida de Cristo, a comunidade, a igreja, como somos igreja, ela vai ter essa vida ou não? Vai ter essa vida. E a todos foi dada a mesma realidade, que é ter a vida de Cristo. E tudo isso formada pelo Espírito. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu me esforço, mas o Espírito Santo que nos leva a que no meu espírito possa ter comunhão com o espírito do Moabes, do Marcos, do Epitácio. É isso. E porque o Espírito atua não só individualmente, mas também na comunidade, na coletividade. Sabe por quê? Porque é esta coletividade que forma um corpo. Entendeu? Individualmente somos membros. Quando o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, atua na comunidade, atua na igreja, aí ela se transforma num corpo. Só que esse corpo não é nosso. Esse passa a ser o corpo de Cristo. Por que é corpo de Cristo? Porque é um grupo se movendo em uma única vida. E é a vida de Cristo. Que o Espírito Santo trabalhe para que essa vida passe a se mover. Por isso, queridos, que a igreja precisa ser unida. Aquele que não está fora dessa unidade não tem vida. Se, por exemplo, eu não tenho comunhão com o Tiago, e Tiago tem a vida de Cristo, então eu não tenho a vida de Cristo. É a mesma coisa de se eu cortar meu dedo, o que é que vai acontecer com esse dedo se não for logo enxertado no corpo? Vai morrer. E eu falei que o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vida, e que está vivo. E queridos, o Espírito Santo, eu quero que você entenda esse princípio, isso aí é básico, é a base do Evangelho. Se eu tenho a vida de Cristo em mim, e você, Mário, tem a vida de Cristo em você, nós temos a mesma vida. Isso se chama unidade. A mesma coisa que esse dedinho meu, ele está vivo, porque o sangue que está passando aqui na mão direita, está passando na esquerda. E o sangue é vida. O mesmo sangue que está passando aqui no meu braço, está passando no meu dedinho aqui do pé. É o mesmo sangue. O mesmo Espírito que está na minha vida, está na sua vida. Como é que nós podemos ser desunidos? Nós temos que ser um corpo. A minha unhazinha que está aqui, ó, se ela sair desse dedinho, dá um problemão. Vai me fazer muita falta. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, e o versículo 27, ele fala uma coisa muito importante. Nós precisamos formar um só corpo. Um só corpo. Tem denominações se degladiando. Que vida é essa? Que espírito é esse? Que corpo é esse? Está se degladiando. Isso se chama de câncer. Porque o câncer é que briga com as células vivas, porque quer se apoderar. E toda guerra que o câncer faz, e se ele consegue vencer, é morte de todo o corpo. Mas eu quero dizer o seguinte, que nada vai trazer a morte do corpo de Cristo, porque é a vida de Cristo.
e a vida do Senhor é eterna. Os cânceres vão ser extirpados, mas a igreja permanece. A igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta. Se Jesus vir agora, a igreja dele está pronta. E nós temos que ter convicção de que pertencemos à igreja que vai subir. Eu não estou falando da Adna, eu estou falando da igreja do corpo de Jesus, que está no mundo inteiro. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Isso é dignidade. Termos um só Espírito, como uma só alma, redimidos, não querendo ver derrota de ninguém, mas querendo ver todos caminhando para o céu. E só é possível nós deixarmos as diferenças de lado e caminhar para o céu se estivermos no mesmo Espírito, uma só alma, e que tudo isso seja o próprio Deus realizando isso. Amém? Paulo, ele está, portanto, aqui nos encorajando a viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. E no versículo que lemos está lá, em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós precisamos estar lutando pela fé evangélica, em vez de estar lutando uns com os outros, em meio às circunstâncias difíceis. Eu não estou falando, queridos, de outras denominações, estou falando da igreja aqui. Será que verdadeiramente nós estamos com o mesmo Espírito? Ou, não, eu não vou na escola dominical porque eu não gosto de fulano. Eu não vou no culto, não vou no seguração porque eu não gosto das irmãs lá, porque eu acho que as irmãs não podem estar orando. Eu não vou isso, não vou aquilo. E vocês percebem o pronome que está sendo usado. O pessoal, eu. Não, eu não vou lá. Quem é que vai dar a palavra? É o pastor. Não, eu não gosto de ouvir o pastor. Se fosse outro, eu iria. O pastor só fala desse evangelho aí, ele não fala outra coisa. Traz outro assunto. Então eu nem vou lá porque eu sei o que é que ele vai falar. E nós lemos que Paulo disse, eu não canso de vos lembrar. Porque eu fazendo isso, estou fazendo uma boa coisa para vocês. Porque é exatamente essa simplicidade do Evangelho que é a base fundamental, que nós não podemos esquecer. Mas o fato é que muitos têm esquecido. Querem viver da forma que acham que devem viver. Porque quando eu vivo, você vive segundo o Evangelho de Jesus, você está vivendo segundo a vida de Jesus. E só existe uma vida que é eterna, só existe uma vida que realmente vai fazer com que nós vivamos com Ele eternamente. E essa vida é Cristo. Ele não disse, eu sou a vida, não existe outra vida. E nós precisamos viver segundo essa vida. Não quer dizer que nós não tenhamos um sentimento próprio. Temos. Temos sentimentos, somos seres humanos. Só que a virtude e o desafio que o Senhor quer de mim e de você, é que mesmo tendo esse sentimento próprio de querer fazer, nós temos que sim, temos sim, desejo de fazer o que nós queremos. Mas Jesus disse, o desafio da igreja dele é renunciar o que eu quero, o que eu projeto, para aceitar o projeto do Senhor, para aceitar a vontade do Senhor, para aceitar os desígnios do Senhor.
E é aí que muita gente está esquecendo do Evangelho. Esquece por quê? Porque querem viver os seus projetos. Não, eu citei que eu ia ser todo mundo ia me ver, todo mundo ia ver que eu era, que eu seria, pronome pessoal, eu. Não vou aceitar o Fernando não, o Fernando não tem competência, eu que tenho. Olha a palavra novamente, eu. E a primeira coisa que Jesus disse, você quer me seguir? Primeira coisa, qual é a primeira condição? Negar ao eu. Eu quero. E temos que ter, porque o próprio Jesus tinha querer. E ele demonstrou isso, não foi no Getsemane? Jesus, para ir à cruz, ele renunciou. Mostrando que eu e você precisamos renunciar. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, o Senhor não faça a minha vontade. Faça a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. Isso significa que nós podemos e temos vontade própria, irmã Thalita. Nós temos nossa vontade própria. Nós temos os nossos desejos. Mas nós devemos dizer, eu desejo, mas eu aceito o que Deus quer para mim. Eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão dos meus projetos. Eu abro mão, isso não quer dizer que eu seja um alienado, não. Mas eu estou disposto, Senhor, a realmente, no momento certo, eu estou pronto para dizer, eis-me aqui. Esse é o Evangelho de Jesus. Nós não podemos estar nos degladiando, nós devemos estar unidos. Nós temos que levar uma vida coerente com o Evangelho de Cristo. Vou repetir, nós precisamos levar uma vida totalmente coerente com o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala, estou falando aqui de Timóteo, vou voltar para Timóteo, né, que eu dei uma pausa, eu vou voltar para a carta de Timóteo. Mas eu vou ler um texto que está continua na primeira carta, no capítulo 4, e o versículo 12. Porque essa carta é uma carta de instrução para o jovem Timóteo. E Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. E aí, queridos, eu quero deixar essa palavra para os jovens. Tem gente que acha que só os velhos têm condição, mas olha, ninguém despreze a tua mocidade. Tem gente que diz o seguinte, não, mas eu preciso viver a minha vida, depois que eu estiver cansado, já velhinho, aí eu vou viver para Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Temos poucos jovens aqui, mas uma hora eu vou reunir com eles para falar com eles. Preciso falar com eles. Tem muita gente que diz, não, eu tenho que viver primeiro, eu tenho que gozar da vida. Será que é gozo? Desobedecer a Deus é gozo? Desobedecer a Deus só traz tristeza e prejuízo. E quando nós nos firmamos em Deus, logo na mocidade, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Eu fui criança, adolescente e jovem, eu sei o que é passar por isso aí. Eu tive muitos questionamentos, muitos. Mas quando você, no final de todo o questionamento, diz, mas Senhor, mas eu quero te servir, eu te amo. Opa, você pode abrir mesmo, mostra para ele tudo, pode rasgar, tirar a veste mesmo. Senhor, tu sabe, eu penso isso, eu não aceito isso. Não fala para os outros, fala para ele. Vamos voltar ao publicano, o religioso, o fariseu. Ele só se enalteceu, ele orou para ele. O publicano, o odiado, o que é que ele disse? Eu nem sou digno de olhar para ti. Então, queridos,
Se nós quisermos vitória de Deus, tem gente que fala para todo mundo, se abre para todo mundo, mas não se abre para Deus. Não que Deus não conheça o meu e o seu coração, Ele sabe tudo. Mas nós precisamos ser franco com Ele. E dizer, Senhor, eu sou assim mesmo, eu sou relapso, eu isso, e fala o que você é mesmo. Eu não estou crendo mais em nada, eu não sei o quê, e pode falar tudo, mas se abre mesmo, se rasga. Tira toda a roupa para Ele, te mostra, não que Ele não esteja vendo, Ele já vê. Mas você precisa aceitar e mostrar para Ele. Mas tem um final que você precisa falar. Mas mesmo assim, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia, porque eu quero te servir. A minha condição é muito ruim, mas eu quero dizer, Senhor, que eu te adoro, eu não abro mão do Senhor, apesar de todos os problemas, apesar de todas as minhas imperfeições, e até mesmo da minha incredulidade, porque eu só posso crer no Senhor, só posso mudar tudo se o Senhor me der a fé que vem de Ti. Quando nós somos sinceros com Deus, é o melhor passo que nós podemos dar. Quando nós encobrimos, quando nós queremos nos apresentar diante de Deus como pessoas, Senhor, eu te louvo porque o farisaísmo, religiosidade. Deus quer sinceridade. Se mostre para Deus como você é. Mostre, ó, Senhor, o pastor falou, mas não estou acreditando naquilo ali. Tenha coragem de falar para ele. Agora você sai e vai falar para o seu irmão, vai falar para um conhecido, para o seu vizinho. Mas Deus quer que você fale com Ele. Essa é a palavra que Deus está falando conosco. Fale com Deus, não fale para os outros. E Jesus falou isso: tranca o teu quarto e fala comigo. Te rasga, pode se despir diante de mim. Não faça isso diante dos outros. Mas no final você diz, Senhor, opera. Foi o que o publicano falou, tenha misericórdia. Eu não mereço nada, não sou digno de nada, mas tenha misericórdia. Mude a minha vida. É só isso que Deus quer. Porque quando você tem essa coragem, mostra arrependimento, você mostra que está arrependido. Eu tenho feito tudo de errado, Senhor. É verdade, eu confesso. Mas, Senhor, eu quero dizer o seguinte: eu te amo, eu prefiro o Senhor. Eu dou preferência ao Senhor. É tudo que Deus quer. Não fale para os seus amigos, sua irmã confidente, dirigente, líder, não sei o quê. Não fale para o seu líder, fale com o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o Pai das misericórdias, só Ele pode criar, porque ela se renova a cada manhã, e são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Fale para quem realmente é a graça, é Ele, a essência da graça, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que chegar a Ele, queridos. E Paulo está dando instrução a Timóteo que é isso que ele precisa. E aí não é questão de idade, não é questão de ser velho ou ser novo, é a questão de coragem de chegar diante de Deus. Vai na palavra, e a palavra aí fiel, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso faz a diferença. E queridos, eu quero dizer que faz toda a diferença. Eu li certa vez o Charles Spurgeon. Eu gosto do Spurgeon. Ele foi um grande pregador na Inglaterra no século XIX. Ele disse o seguinte: se nós quisermos viver para a glória de Cristo e termos prazer no seu serviço, nós temos que pedir para estar cheio cada vez mais do próprio Cristo, através do seu Espírito. E com isso, o amor perfeito do Pai vai nos levar
embora todo medo. Tem pessoas que não chegam diante de Deus com medo. Tem pessoas que preferem se abrir com alguém do que com Deus, por medo. E o único que nós não devemos ter medo é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. É a Ele que nós devemos nos abrir. É a Ele que nós devemos nos expor. Porque Ele é o único que pode realmente mudar todas as nossas circunstâncias. Transformar. E Ele usa mecanismos que nós não entendemos. Eu vou ser sincero para vocês. Deus tem mecanismos. E um dos mecanismos que Ele usou para me segurar na igreja, porque nós éramos tentados. Eu já disse aqui, que da minha convivência íntima, só 3 adolescentes da minha época, da minha convivência, ficaram na igreja. Eu não sei hoje, porque eu me afastei, não sei quantos já voltaram para o Senhor, mas que eu conheço. Esses 3 que não se desviaram, eu não estou dizendo daqueles que se desviaram e voltaram, mas daqueles que permaneceram. Os 3 são pastores. Mas Deus usou mecanismos diferentes. E Deus tem a forma dele de sustentar. É claro que o mesmo mecanismo que Ele usou na minha vida, não usou nos outros, foi diferente. Mas Ele usa o mecanismo para nos segurar. E isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é graça. E se você está aqui, queridos, louve a Deus. Não entristeça o seu coração. Você que está em casa, não fique triste se você está gastando o seu tempo, que você podia estar aí na sua televisão vendo qualquer coisa, mas você está online no culto. Agradeça a Deus, porque é o próprio Deus que está te dando essa oportunidade. Mas vamos ser sinceros com Ele, não vamos enganá-lo, não vamos mostrar aquilo que não somos, vamos ser autênticos, porque Deus quer a autenticidade de mim e de você. Amém? Coerência com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que levar uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. Esse é o segredo. Amém? E se fizermos isso, é como Paulo diz, nós vamos aprender. Eu queria que você falasse, agora não está no script aí, mas olha, eu sei que você pode perder um tempinho, mas bota na NTLH, Filipenses 4, 12. Eu gosto aí, que ela é bem explicadinha, você vai mostrar. Sei o que está necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Olha, tem gente que está vivendo na igreja assim, tem mais do que precisa, mas ele diz que ele sabe viver assim. Vamos voltar lá? Sei o que está necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Eu aprendi o segredo disso aí, Paulo está dizendo. E qual era o segredo? Ser coerente com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus iria propiciar a ele até forças para não morrer de fome. Ele podia comer um pedaço de pãozinho e sentir o gosto de um churrasco, uma carne assada. O Ari, cadê o Ari? O Ari contou um testemunho desse aí, né, que ele se alimentava com a fumaça do churrasco. É a fumaça, né? Do churrasco. Ele passou numa situação que aquela fumaça alimentava ele, ele ficava como se tivesse comido o churrasco. Isso é uma coisa linda. Mas quem é que faz isso? Deus. 13. Com a força que Cristo me dá,
posso enfrentar qualquer situação. Pode até comer fumaça de churrasco. E no outro dia ir trabalhar. Estão me entendendo? Que Deus nos abençoe. O horário já passou, avançou bastante ali, né? E agora que eu olhei para ele lá. Tem vezes que eu esqueço aí do relógio. Me perdoe. Mas é importante. E eu acho que terça-feira vamos falar mais um pouquinho do Evangelho. Eu gosto de falar desse Evangelho, querido. Se é uma coisa que eu gosto é de falar do Evangelho. Sabe por quê? Porque esse Evangelho transformou a minha vida. E quando você toma uma água de excelente qualidade, você faz propaganda. Não é isso que eu falo? Olha, eu experimentei a água alcalina, gostei, e a igreja aqui toma água alcalina. Porque eu gosto, é boa, aquilo que é bom a gente tem que dar para os outros. E esse Evangelho é bom demais. Não tem nada melhor do que o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que eu falo tanto dele, porque é esse Evangelho que vai nos levar às mansões celestiais. Não é a minha religiosidade, mas é o poder do Evangelho de Cristo, que transforma as nossas vidas e faz com que nós, como Paulo disse, ser mais que vencedor. Poder todas as coisas, no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Porque é o Evangelho de Cristo que nos leva a Cristo. E tendo Cristo, a vitória vem em qualquer circunstância. Nem que seja no cemitério. Você acha que não é vitória, não é? Cemitério é vitória, porque você já ganhou a corrida e já está nos braços do Senhor. Isso aí. Tudo é vitória. Para aquele que está em Cristo, até a morte é vitória. Paulo diz isso. Terça-feira a gente fala nisso também, que a morte é vitória. É isso mesmo. Você pensa que eu estou inventando nada? É a Bíblia que diz isso. Quem está em Cristo não teme nada. Não teme a nada. Não teme a nada. Porque Cristo é o nosso tudo. E eu disse que ia parar e continuo falando. Mas vamos ler. Malaquias 3:10. Quem é que vai cantar? Tem alguém que vai cantar avulso ou vai ser o mesmo louvor? E aí, Marco Aurélio, quem é que vai? É você mesmo? Ah, o Gabrielzinho, é? Você vai cantar, Gabriel? Oh, muito bom, Gabriel. Olha aí, o maestro já escalou você aí para cantar. Então vamos ler aqui, vamos ler o texto não é? O texto áureo dos nossos dias. Porque eu gosto dessa palavra porque não é minha, é o Senhor. Eu não preciso inventar nada. Ele já diz tudo aqui, então é Ele que assina, Ele que, né? Tá tudo bem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Quem assina, diz o Senhor dos Exércitos, é a assinatura dele. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É sem medida, é abundante. Ele não vai medir, não, vai ser, olha, para o Epitácio vai ser isso aqui, essa moedinha. Não, Epitácio, é sem medida, Epitácio. É sem medida, Deus não está na minha, vai lá para o Epitácio, eu não vou medir nada, vem aí, é isso aí, glória a Deus. Por causa de vós, ou por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Mais uma vez quem assina, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Continua dizendo, assinando, quem é? O Senhor dos Exércitos, então não sou eu. Nós vamos orar para que concordar que se cumpra na vida de todos. Amém? E você pode, que está em casa, se ainda não dizimou, se ainda não ofertou, você tem os nossos mecanismos, as nossas contas, você poderá fazê-la. Amém? E usar todos os meios que nós temos tecnológicos. Quem está presente, está presente. E quem está em casa pode pegar aí seu celular, seu tablet,
computador, enfim. Mas o importante é que você goze dessa bênção. Vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, verbalizar essa palavra, e ela é fiel, a Tua palavra não volta vazia, e nós estamos concordando que ela se cumpra integralmente na vida de todo aquele que dizimou, que está dizimando, que vai dizimar, que vai ofertar, que ofertou, Senhor, na vida de todos. Nós estamos concordando, Senhor, que essa palavra se aplique e que realmente eles tenham essa grande experiência de receber bênção sem medida. És Tu que falas, és Tu que prometes, e a Tua palavra é fiel. Pai, é no nome de Jesus que nós concordamos e abençoamos a todos. E que se cumpra essa palavra na vida de todos. Todos sejam abençoados no nome de Jesus. E todo Gabriel canta, você não sai do seu lugar, que a gente não pode ainda, mas os nossos diáconos vão passar as suas salvas. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu vou cantar o hino da harpa cristã 469. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvireis Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir o meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia,
essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória seja dada o nome do Senhor. Nós vamos terminar. E após, aqueles que tem alguém que não pegou o kit e não ceiou, faça o sinal. E tem bastante gente aí. Então, Marcos Gomes, você com a equipe, então já está ali os kits. Quando terminar a oração, todos que não cearam, podem vir aqui à frente. Amém? O pessoal lembrou. Eu esqueci, parabenizei hoje e esqueci. É que hoje o nosso querido Humberto Sobrinho, o pastor Humberto Sobrinho, ele está aniversariando. Não houve festa, porque eles estão se recuperando, tanto ele como Kelly, da Covid, ou do Covid, mas eles estão bem. Pelo FaceTime, nós cantamos o parabéns, né? O bolo lá, fez um bolinho, teve bolo, teve tudo, só ele e a Kelly. Vocês viram na foto aí, né? Ela já manda, porque ela manda tudo aí, então muita gente está sabendo. Então, o Bebeto está aniversariando hoje, dia 8 de setembro. Cristian Henrique, pela oração em favor de... Acho que é Ivair, parece. A Vieira, que está com AVC. Marilza Bueno, pela oração para Deus, pelos seus netos, Sara, Cristina, Joaquim e Arthur, Gabriel, para que Deus dê saúde e sabedoria. Benedito Amorim, ela agradece as orações e que os irmãos continuem orando. Amém. Nós queremos também parabenizar o Bebeto. Vamos ficar de pé e após a oração você pode se deslocar à frente, que vai ser realizada a ceia para aqueles que não participaram. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que realizaste em nossas vidas, Senhor, pela palavra que foi para todos nós e que nós, Senhor, sejamos dignos, não em nós mesmos, mas, Senhor, do teu poder em nossas vidas, da tua vida em nossa vida, que realmente, Senhor, nós aceitemos o teu senhorio sem reserva em nossas vidas. Agora, Pai, nós queremos nesse instante profetizar a bênção, a vitória, o milagre na vida de todos. Apesar de não conhecermos o teor das necessidades dos que estão aqui, mas aqui estão os pedidos de orações que foram verbalizados. E também, Senhor, aqueles que não foram, porque os teus filhos que estão aqui, estão em casa também, são carentes de Ti. Todos nós carecemos de Ti, porque necessitamos da Tua misericórdia, porque de nós mesmos nada somos, sem Ti nada somos. Agora, Senhor, que o Senhor continue dando uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos, e que, Senhor, nós continuemos sendo gratos a Ti, porque, Senhor, a gratidão é algo que agrada o Teu coração, e que nós sejamos genuínos, que nós Te procuremos, que nós venhamos a nos abrir, nos expor diante de Ti, Senhor, que Tu és um Deus que atuas poderosamente em nossas vidas e és um Deus totalmente misericordioso e amoroso. Leve os Teus filhos em segurança para os seus lares, guarde-os de todo mal. É assim que oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.